É engraçado legal. porque lá em Salvador, inclusive lá em Salvador, quando eu estava trabalhando na missão em Salvador, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu ficava, assim, me pensando na minha cabeça, porque tinham pessoas que iam pra Cristolândia e elas iam de banho tomado, de roupa trocada, não comiam, tipo assim, elas não usavam nada da Cristolândia. E aí eu falava assim, cara, por que essa pessoa vinha aqui se ela não come aqui, ela não toma banho aqui, ela não troca de roupa, pelo contrário, ela tá limpa. Não precisa de nada disso. E aí eu falei assim, perguntei a um desses rapazes, eu falei assim, poxa, por que você vem pra Cristolândia se você come em outro lugar, você toma banho em outro lugar? Ele falou assim, não, missionária, é porque aqui é o único lugar em que eu sento e vocês conversam comigo, e vocês me ouvem, e vocês me aconselham. E aí eu falei que esse é exatamente o papel da igreja, né? Esse é exatamente o papel do cristão. Dar comida a qualquer pessoa dá. Dar banho qualquer pessoa dá, crente ou não crente, de qualquer lugar. Vai dar. Agora, se relacionar a ponto de conhecer o outro, a ponto de conhecer a profundidade, né, da complexidade do indivíduo, é a gente que tem que fazer. E isso, os 5 princípios da igreja multiplicadora, eles não são, talvez eles não sejam princípios que às vezes a gente não tem isso na cabeça. Mas eles têm que acontecer. Se você é cristão, se você lê a Bíblia, se você é discípulo de Jesus, eles têm que acontecer, ainda que você não saiba decorado os 5 princípios. Mas eles acontecem. Vale ressaltar, falando sobre plantação de igreja, e vendo aqui diferentes campos, né? Quando nós falamos de diferentes campos, nós também estamos falando de diferentes contextos. Exatamente. E culturas. Então, nós temos os princípios que serão aplicados, né, serão ali na minha cultura, vai ser aplicado para aquela cultura, contextualizado para aquela cultura. Na cultura dele, do trabalho, vai ser contextualizado para aquela cultura. E quando falamos de plantação de igreja, às vezes nós temos a ideia errada de que a igreja é a estrutura. Nós precisamos entender que a igreja são pessoas. Nós sabemos disso, mas nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Eu digo isso porque, por muito tempo no campo missionário, eu me senti frustrada. Sabe por quê? Porque nós vamos para o radical para quê? Para plantar uma igreja. Quando nós falamos que nós vamos para o campo para plantar uma igreja, o que nós imaginamos quando nós vamos? Estrutura, Pegar, colocar bloquinho por bloquinho, construir. Nós vamos ali construir um templo, nós vamos levar... Sabe o que eu fiz na primeira noite de domingo na minha comunidade ribeirinha, quando eu cheguei, eu e minha dupla, um culto. Sabe quantas pessoas foram no culto? Nenhuma. Nós não conhecíamos o contexto, nós levamos aquela bagagem da nossa igreja local, culto ao domingo, à noite, num contexto diferente que não se aplicava. A gente não podia fazer culto à noite na comunidade. E a gente não sabia disso, foi a primeira coisa que a gente fez. E quando eu falo de me sentir frustrada, foi que eu fui para o projeto para ficar 2 anos. Então, eu preciso plantar uma igreja em 2 anos. A gente precisa deixar aqui uma estrutura, com uma liderança, com louvor, com, né, todas aquelas coisas que tem na igreja. Exatamente. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu fiquei 5 anos trabalhando em uma única comunidade. E nós não construímos ali uma estrutura, mas tem pessoas salvas, regeneradas, aleluia, que é a igreja de Cristo naquela comunidade. Para que eu entendesse isso, demorou um pouquinho. Porque eu falei, meu Deus, eu vim aqui plantar uma igreja e eu não estou vendo a igreja plantada. Até o Senhor começa a me mostrar que não era isso. Sabe? Não é isso, a visão não é essa. Não é a gente deixar ali uma estrutura, porque isso qualquer pessoa pode fazer também. E ali levantar um local, aqui é a igreja. Não era isso. Deus nos levou ali para levar o evangelho que transforma a vida, e muitas vidas foram transformadas. E quando eu comecei a olhar por essa perspectiva, eu entendi, ali está a igreja de Cristo. Na comunidade onde eu trabalhei 5 anos, tem a igreja de Cristo, porque tem pessoas salvas, regeneradas, que foram transformadas por Jesus. E essa é a plantação de igreja no nosso contexto, na Amazônia. Né? Claro que nós temos lá
em outras comunidades. Hoje eu estou numa comunidade totalmente diferente, onde nós temos um templo, uma comunidade bem maior. Mas essa outra comunidade que eu trabalhei, eu vivi isso, essa realidade. Então, nós erramos quando nós pensamos que a plantação de igreja é uma estrutura. E, às vezes, eu não sei se é o caso de vocês, mas quando nós olhamos para a Cristolândia, como a gente vai plantar uma igreja dentro da Cristolândia, né? Exatamente. Talvez Exatamente. essa seja a nossa cabeça. Mas não é isso. É pessoas transformadas por Jesus. Onde tem pessoas transformadas por Jesus, ali tem a igreja do Senhor.